A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias apresenta A Igreja no Mundo, outubro de 2022. A seguir, cultura, serviço e herança. Estudantes comemoram suas raízes e criam seu futuro. Na esteira de conflitos, refugiados buscam abrigo para a família e inspiração para o espírito. Mas primeiro, após 48 anos, o recém-formado templo de Washington, D.C. abre as portas para o público e é rededicado. Eles trazem luz para este mundo cada vez mais sombrio, um refúgio contra as tempestades da vida. Os templos de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias ajudam os membros fiéis a se achegarem a Deus e a Jesus Cristo com fé e a unir as famílias para a eternidade. Desde seu início, a Igreja Restaurada de Jesus Cristo procurou ativamente construir templos conforme ensinado nas Escrituras. As reuniões dominicais ocorrem nas capelas, mas os templos são o único lugar em que podem ser realizados os mais elevados sacramentos da fé. Nas últimas décadas, a Igreja iniciou um grande projeto com o intuito de tornar a adoração no templo mais acessível às pessoas do mundo inteiro. Nos últimos 4 anos, foram anunciados planos para a construção de 100 templos sagrados pelo presidente da Igreja, Russell M. Nelson. Não se trata do número, nem da localização, nem da arquitetura. São as ordenanças que neles acontecem. E cada templo é um passo sagrado rumo à vida eterna para nós e nossa família. Ao mesmo tempo em que se constroem novos templos, os templos históricos mais emblemáticos da Igreja estão sendo renovados e restaurados. Antes da dedicação dos templos, as pessoas de fora da Igreja têm a chance de ver o interior deles nunca antes visto, como aconteceu no Templo de Washington, D.C., onde cerca de 350 mil visitantes participaram da visitação pública. Após 4 anos de extensa reforma, que não deixou nenhum espaço intocado, o Templo de Washington, D.C., de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, ressurgiu, renovado, rejuvenescido. Suas portas foram abertas ao público para que o vissem antes de sua rededicação. Como parte dos eventos públicos da visitação pública, vários membros do Quórum dos 12 Apóstolos estiveram presentes para orientar 5.000 convidados especiais e explicar o significado da adoração no templo. Os visitantes incluíram líderes religiosos e governamentais proeminentes, bem como a imprensa local e internacional. Ouvi a palavra bem-vindo umas 1000 vezes hoje. É incrível o quanto temos em comum. O simples fato de meus amigos da igreja compartilharem comigo parte de sua filosofia, sua doutrina e a beleza de sua igreja foi uma experiência maravilhosa. Há muitas semelhanças que remetem ao Velho Testamento, entre os santos dos últimos dias e os judeus. Pude ver isso, consegui realmente me identificar com muitas de suas tradições. Para os santos dos últimos dias, essa radiante estrutura sagrada, com seu desenho vertical, representa a pureza e a iluminação de Deus, sempre ascendendo ao céu. Ao vir aqui, sentimos algo muito diferente do que se sente em qualquer outro lugar. O templo é muito impressionante por fora. E, obviamente, uma vista icônica desde o anel viário. Porém, bem mais impressionante do que as estruturas físicas é o que acontece em seu interior. O Templo de Washington, D.C. foi o primeiro a ser construído pela Igreja no leste dos Estados Unidos. O Templo de Washington, D.C. é um marco icônico aqui na cidade. Por isso é emocionante podermos agora compartilhar isso com nossa família e amigos. Para mim, a palavra que me vem à mente é luz. Temos essa sensação de luz, alegria e a presença do Espírito no templo. O vitral reformado atrás do balcão da recepção, que retrata a árvore da vida descrita no livro de Mórmon, representa a vida eterna e o amor de Deus. O simbolismo da luz também é encontrado no vitral exterior da entrada principal e das torres leste e oeste. A coloração do vidro começa em um tom mais escuro e depois sobe até o alto da torre, tornando-se quase branca, significando a ascensão da luz à medida que aprendemos e crescemos, procurando ser mais semelhantes ao nosso Pai Celestial.
Há pinturas de Jesus Cristo por todos os corredores do templo, lembrando aos convidados que esta é a casa do Senhor. No batistério, seguindo o mandamento do Salvador de que todos devem ser batizados, os frequentadores do templo podem atuar em favor das pessoas que não tiveram a oportunidade nesta vida entrando nas águas do batismo em lugar delas. Há um teto em formato de abóbada ovalada em algumas das salas de selamento do templo de Washington, D.C. É aqui que são realizados os casamentos que unem os casais e suas respectivas famílias para sempre. Nas salas de instrução, os membros fiéis aprendem sobre a criação de Deus, o propósito da vida e como podem se tornar mais semelhantes a Ele. A sala celestial. Quando entramos neste local sagrado, isso representa a progressão final em direção ao céu. Em 14 de agosto de 2022, o templo foi rededicado pelo presidente da igreja, Russell M. Nelson. Quando olhamos para um templo, percebemos que é um símbolo de Jesus Cristo, pois ele é nosso mediador junto ao Pai. Somente por ele e por meio dele podemos alcançar nosso Pai Celestial. Os tempos estão difíceis e as pessoas procuram esperança, procuram uma luz. Ao vir aqui, lembramos de quem somos e isso fortalece nossa determinação e ajuda a aumentar nossa luz para sermos uma luz para os outros. É também um lugar de paz no qual podemos deixar o mundo de lado por um momento e simplesmente contemplar e orar ao nosso Pai Celestial e receber revelação. Muito do que acontece no templo é simbólico, mas do lado de fora de cada templo está escrito a casa do Senhor e isto é absolutamente literal. Esta verdadeiramente é a casa de Jesus Cristo. O templo é minha casa. É a casa de meu pai. No Japão, os santos dos últimos dias também estão pensando na reforma de outro templo histórico. O Templo de Tóquio, Japão. O primeiro a ser construído no continente asiático. Tóquio, no Japão, é a maior metrópole do mundo, com mais de 37 milhões de pessoas. A cidade é rica em história e tradição de milhares de anos, incluindo seus antigos templos e santuários. O povo japonês é um povo que frequenta templos. Isso está entrelaçado em sua cultura, faz parte de seu DNA. Em dias especiais, eles visitam um templo ou santuário. Isso tem uma semelhança impressionante com o que nós, santos dos últimos dias, consideramos ser um de nossos ritos e costumes sagrados. Poder ir ao templo. 日本中からたくさんの末日生徒が集まった日本地域総 Em 体 1975, milhares de pessoas estavam reunidas quando o então presidente da igreja, Spencer W. Kimball, fez o anúncio pelo qual os santos japoneses estavam orando. Nós, portanto, propomos a vocês reunidos aqui que construamos um templo em Tóquio, Japão, para toda a Ásia. Nós ficamos muito empolgados e muito felizes que aplaudimos. Isso é algo que prezamos e amamos compartilhar as coisas que valorizamos. A partir do momento em que pisamos no terreno do templo, um jardim nos dá as boas-vindas com o som da água corrente. Pedras naturais cercadas por uma delicada vegetação oferecem um lugar para se sentar e refletir, em que somos quase levados de volta no tempo por lanternas Ishidoro originais. Ao entrar no templo, uma sensação de serena elegância invoca um sentimento de reverência. Materiais requintados e móveis refinados ajudam os visitantes a concentrar seus pensamentos em assuntos espirituais. Peças de arte tradicionais retratam a natureza, uma contemplação do poder e da bondade inspiradoras de Deus. O pinheiro na cultura japonesa simboliza a vida eterna. Sentimos uma proximidade, um parentesco com nossos antepassados quando entramos no templo e participamos das ordenanças que lá acontecem. A Sala das Noivas é onde as mulheres podem se vestir em preparação para a ordenança do casamento eterno, conhecida como selamento. A decoração foi inspirada nos padrões tradicionais dos kimonos, como visto no design elegante do tapete. A experiência no templo culmina dentro da Sala Celestial. Há um sentimento sagrado e reverente na Sala Celestial.
É um lugar onde podemos contemplar pacificamente e orar silenciosamente. É uma experiência muito pessoal. O templo foi rededicado em julho pelo presidente Henry B. Eyring da primeira presidência. Do outro lado do mundo, no Brasil, mais de 45 mil membros da igreja que moram no Rio de Janeiro aguardavam com grande expectativa a dedicação desse novo marco cristão. O Brasil é um caldeirão de raças e culturas. Temos pessoas de todo o mundo e elas são sempre bem-vindas. E como um farol de esperança, a enorme estátua do Cristo Redentor permanece como um símbolo para a cidade e seu povo. A imagem do Salvador é um símbolo de seu amor por todos. Ele está com os braços estendidos a todos que vêm à cidade. Assim, o templo é uma segunda testemunha desse amor, porque é por meio do templo e de suas ordenanças que o amor se manifesta. O Elder Ulisses Soares, do Quórum dos 12 Apóstolos, e sua esposa, Rosana, ambos do Brasil, participaram da visitação pública do templo. Eu acho muito importante e maravilhoso, porque nós nos conhecemos aqui no Rio de Janeiro e também servimos missão aqui no Rio de Janeiro. E ver o progresso. Sempre sonhamos com o templo, mas nunca poderíamos imaginar que nesta época essa bênção estaria disponível para nosso povo. Muitos amigos, muita gente interessada, perguntando quem é esse edifício tão bonito aqui, o que vai ter aqui dentro, né? É o lugar mais sagrado da Terra, né? O lugar mais especial. Eu imagino e desejo de todo o coração que ao entrar na casa do Senhor, essas milhares de pessoas que virão aqui possam sentir a importância que Deus tem na nossa vida. O templo do Rio de Janeiro, Brasil, foi dedicado em 8 de maio pelo Elder Gary E. Stevenson, do Quórum dos 12 Apóstolos. Em breve, o programa FSY da igreja se expande, proporcionando diversão e fé a jovens de todo o mundo. E mais tarde, você terá uma visão detalhada de um momento importante da reforma do templo de Salt Lake. Esta experiência é sobre nossa identidade, sobre nossa herança, sobre nossos antepassados. Compreensão cultural, religião, idioma e artes são apenas algumas das coisas que os alunos da Amos C. Brown Fellowship tiveram em sua recente viagem a Gana. A instituição é uma colaboração entre a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias e a NAACP, projetada para ajudar estudantes americanos de várias origens a vivenciar a cultura de Gana, a aprender sobre sua herança ancestral e a se tornar embaixadores da harmonia racial. A bolsa foi criada em homenagem ao reverendo Dr. Amos C. Brown. O Dr. Martin Luther King Jr., meu professor e mentor, disse que nunca haverá comunhão até que todos estejam unidos. Bem-vindos de volta ao lar. Estamos em Camarões! Enquanto estiveram lá, muitos dos bolsistas conseguiram remontar sua linhagem familiar até as aldeias da África Ocidental. Para mim, isso simboliza o começo de quem sou, porque agora sinto que tenho um lugar de origem. Estamos empolgados em fazer parte disso. Grande parte de nossa empreitada é seguir o conselho do presidente Nelson de erradicar o racismo, entender as coisas horríveis que ocorreram ao longo de nossa história e não apenas precisam ser corrigidas, mas também aprender com elas para garantir que nunca se repitam. E certificar-nos de que os jovens afro-americanos entendam. Nessa primeira visita a Gana, o reverendo Brown, de 81 anos, coordena a base espiritual da superação das políticas de discriminação e o valor duradouro do amor ao próximo. Quanto mais nos unirmos, mais felizes seremos. Se simplesmente nos reunirmos e dissermos que somos uma família. Da Índia à África e do México a San Diego. Este ano, um número recorde de 200 mil jovens está participando das conferências FSY para aprender sobre Jesus Cristo e seu Evangelho. A conferência de jovens é conhecida como FSY e é patrocinada pela igreja. Após uma pausa durante a pandemia, o FSY está retornando em vários países
e se expandindo para vários outros, incluindo Estados Unidos, Canadá e Quênia. O tema deste ano é Confia no Senhor. Quais foram algumas ocasiões em sua vida em que você recebeu respostas por meio das Escrituras? Durante a conferência de uma semana, os jovens mergulham no estudo das Escrituras e dos princípios do Evangelho, enquanto aprendem como aplicá-los em sua vida. Tudo com um toque juvenil. As atividades são divididas igualmente em tempo de aula e diversão saudável. O FSY é inspirado no EFY, outro programa para jovens filiado à Universidade Brigham Young. Mas em um empenho para alcançar mais jovens, a igreja está adotando plenamente o FSY e subsidiando o custo da participação. Estou muito grata por estar aqui. Tem sido uma experiência incrível. Estamos dando oportunidades para que outras pessoas entrem em nossa vida. Membros da Comissão de Líderes Religiosos de Nova York visitaram Utah em meados de junho. Nova York é inigualável e há fortes comunidades religiosas lá que estão descobrindo como se unir. Esse é um ótimo exemplo de um grupo que descobriu como fazer isso. A igreja cultivou, fez crescer, produziu e enlatou. Os líderes interreligiosos fizeram várias paradas em sua visita, incluindo a Welfare Square, a Biblioteca de História da Família e uma reunião com a primeira presidência na Praça do Templo. Estou deslumbrada e até um pouco emocionada. Acho que todas as paradas foram absolutamente tocantes para mim. Tenho chorado a cada momento, porque tudo está muito incorporado no amor de Deus. Concluindo sua visita, a delegação de Nova York viajou para o campus da Universidade Brigham Young, em Provo, onde se reuniu com o elder Quentin L. Cook para a revisão anual da liberdade religiosa. O procurador-geral de Nova York por 4 mandatos, Robert Abrams, foi homenageado em junho com o prêmio Thomas L. Kane por seus muitos anos construindo pontes entre a comunidade judaica e os membros da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Eu jamais teria sonhado que um advogado jovem, judeu e liberal um dia receberia um prêmio tão maravilhoso. O poder da música para curar a alma foi a mensagem que os líderes da igreja compartilharam quando participaram virtualmente da Conferência de Diálogo de Windsor, patrocinada pela Fundação Amar, na Abadia de Westminster, em Londres. Em todas as religiões, certamente em a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, a música é uma força muito poderosa. A conferência anual se concentra nas causas, tratamentos e curas para pessoas desalojadas por perseguição religiosa. No verão de 2014, combatentes do ISIS e colaboradores locais atacaram minorias religiosas que moravam no norte do Iraque. Eles sofreram muito e precisam da cura e resiliência da música de vocês. Nenhuma religião que eu conheço deixa de orar enquanto canta. 80 milhões de refugiados no mundo inteiro, estamos determinados a fazer algo a respeito disso. Em abril, a presidente da Fundação Amar, a baronesa Nicholson, visitou Salt Lake City, Utah, onde vivenciou pessoalmente o poder da música, cantando no tabernáculo da Praça do Templo. Nós nos sentamos naquelas famosas poltronas do coro e cantamos, não sei se tão bem quanto eles. E o próprio organista do coro estava tocando para nós. Quando voltarmos, o presidente Nelson realiza um devocional especial e compartilha com os jovens adultos algumas ideias orientadoras. Procurem respostas com o desejo fervoroso de acreditar. E um novo monumento proporciona representatividade e honra aos primeiros pioneiros negros. Mais de 24 mil jovens adultos lotaram o centro de conferências da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias no centro de Salt Lake City, no domingo 15 de maio. Fiquei sabendo que ele falaria sobre o futuro e, sem dúvida, quer alguma orientação para o meu. Em um devocional de 1 hora, que foi transmitido para os jovens adultos do mundo inteiro, o presidente Russell M. Nelson e sua esposa Wendy Nelson compartilharam mensagens específicas para esse momento na vida dos rapazes e moças. Procurem respostas com o desejo fervoroso de acreditar.
Aprendam tudo o que puderem sobre o Evangelho e certifiquem-se de recorrer a fontes repletas de verdade para obter orientação. O presidente Nelson incentivou o público em idade universitária a viver o melhor possível. Conheçam a verdade sobre quem vocês são. Foi a primeira vez em pelo menos 2 anos que os jovens adultos foram convidados a se reunir na histórica Praça do Templo. Convido-os a recuperar ou aumentar o que é sagrado em sua vida. E prometo que seu futuro será mais emocionante do que qualquer coisa em que possam acreditar atualmente. Ao me preparar para este discurso, tive a bênção de compreender a importância mundial da liberdade religiosa. Roma, Itália, foi onde ocorreu a segunda cúpula anual da liberdade religiosa de Notre Dame, na histórica Pontifícia Universidade Gregoriana. O presidente Dallin H. Oaks, da primeira presidência, proferiu declarações importantes e marcantes. Se os cidadãos aprenderem a conviver com respeito, apesar das importantes diferenças religiosas, será mais provável que saibam conviver com aqueles com os quais tenham importantes diferenças seculares. O presidente Oaks fez comentários poderosos hoje, nos quais nos lembrou o valor da liberdade religiosa. Este não é um apelo à contemporização doutrinária, mas sim um apelo à unidade e à cooperação na estratégia e na defesa de causa do objetivo comum da liberdade religiosa para todos. O fato de termos alguém da estatura dele valorizando a importância deste movimento com sua participação, creio ser essa a maior honra que ele poderia nos conceder. Na manhã de um belo e claro dia de primavera em Topsfield, Massachusetts, 5 gerações da família Smith foram homenageadas com a dedicação de um monumento em seu nome. Joseph Smith, o primeiro profeta da Igreja Restaurada de Jesus Cristo, era descendente de pessoas que moraram nesta pequena e pitoresca comunidade ao norte de Boston, de 1600 até o final de 1700, incluindo seu pai, Joseph Smith Sr. O Senhor estava de olho na família Smith, desde os alicerces da criação da terra. Isso é ótimo. M. Russell Ballard, presidente em exercício do Quórum dos 12 Apóstolos e sobrinho bisneto de Joseph Smith, dedicou o monumento. Enquanto esteve na Nova Inglaterra, o presidente Ballard também ministrou aos membros da igreja. Eu lhes asseguro de que Deus tem promessas maravilhosas para vocês se mantiverem sua fé. Falando aos jovens missionários, líderes e membros gerais da igreja, o elder Ulisses Soares, do Quórum dos 12 Apóstolos, ministrou na Austrália e Nova Zelândia em maio. Acompanhado de sua esposa Rosana, o elder Soares também visitou o local de construção do Templo de Auckland, Nova Zelândia, o Centro de Treinamento Missionário da Nova Zelândia e o recém-reformado Templo de Hamilton, Nova Zelândia. Uma viagem histórica ao Cazaquistão, o elder Ulisses Soares discursou no Congresso de Líderes das Religiões Mundiais e Tradicionais. O objetivo do Congresso, estabelecer a paz, a harmonia e a tolerância entre todas as nações e povos ao mesmo tempo em que se alcança o respeito mútuo e a tolerância entre as religiões para evitar a escalada de conflitos e hostilidades. Esta é a primeira vez que um líder sênior da Igreja de Jesus Cristo participa do Congresso. O simpósio foi realizado em meados de setembro na capital do país, Nur Sultan. Uma coalizão de parceiros de caridade, parlamentares, acadêmicos e religiosos se reuniu no Reino Unido para a conferência Prevenção da Violência e Promoção da Liberdade de Crença, apoiada pela Igreja. Acho que quando os governos pensam em uma multiplicidade de religiões e realmente abençoam seu país, eles ficam mais livres para procurar garantir que todos possam seguir os ditames de sua própria consciência. A Igreja e seus parceiros levaram 19 promotores da paz mundial ao Reino Unido para que compartilhassem soluções práticas em reuniões parlamentares e governamentais do Reino Unido. A última vez que um líder sênior da nossa igreja falou no National Press Club foi em 2000, o presidente Gordon B. Hinckley. É bom estar aqui de volta. O elder David A. Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos, foi o orador principal do almoço dos convidados especiais do National Press Club, realizado em maio em Washington, D.C. Há 20 anos, o presidente Hinckley mencionou que a igreja concluíra 829 projetos humanitários em 101 países.
No ano passado, esse número foi de 3.909 projetos, em 188 países. O Elder Bednar falou a mais de 100 jornalistas sobre a missão da igreja de seguir Jesus Cristo, sobre seus esforços humanitários e seu compromisso com a educação. A irmã Brasband e eu amamos estar aqui na Ásia. O Elder Ronald A. Brasband, do Quórum dos 12, voltou de uma visita à Ásia na primavera, sendo essa a primeira vez que um apóstolo visitou a região desde antes da pandemia. Boa noite. Obrigado. Acompanhado por sua esposa Melanie, o Elder Brasband se reuniu com membros da igreja e missionários em Nova Delhi, Índia e Singapura, e realizou reuniões virtuais no Paquistão, Sri Lanka, Camboja e Taiwan. Pouco depois de seu ministério na Ásia, o casal Brasband viajou para o continente africano para um ministério de 10 dias. Ali, o Elder Brasband se encontrou com o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, sendo essa a primeira vez que um líder sênior da igreja se reuniu com um chefe de estado daquele país. Este é o presente mais importante que eu poderia lhe dar. É esta escritura, que é tão especial para mim. No Quênia, o Elder Brasband juntou-se ao Elder Joseph W. Sitati, dos 70, ao se dirigirem à imprensa no local da construção do templo de Nairobi, Quênia. No futuro, vocês ficarão satisfeitos com que a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias pode contribuir para a sociedade do Quênia. Em comemoração aos primeiros pioneiros que chegaram ao Vale do Lago Salgado em 1847, o presidente M. Russell Ballard, do Quórum dos 12 Apóstolos, fez a oração dedicatória de um novo monumento. O monumento foi inaugurado no This is the Place Heritage Park, em Salt Lake City. Ele homenageia as contribuições dos pioneiros afro-americanos livres e escravizados que se estabeleceram em Utah, incluindo Green Flake, os irmãos Hark Wales e Oscar Smith, e Jane Manning James. Para nossos antepassados pioneiros negros, trazemos nossa paz, nossa reverência, nossa alegria. Esse primeiro grupo de pioneiros de 1847 jamais será esquecido. Tenho grande afeto por todos os filhos de nosso Pai Celestial. O presidente Ballard estava acompanhado por outro apóstolo, o Elder D. Todd Christofferson. Foi um sentimento poderoso que todos nós tivemos. Agora que todo mundo tem a oportunidade de conhecer nossa história, é incrível. O monumento foi viabilizado por meio de doações particulares. Será um lugar de aprendizado, reflexão e cura. Quando retornarmos, em meio a incertezas e conflitos armados, o Elder Dieter F. Uchtdorf ministra aos refugiados na Polônia. E as doações da igreja de cozinhas móveis, material escolar e água potável abençoam a vida de inúmeras pessoas. Vocês são uma luz para muitas nações. São um exemplo para as pessoas dizerem: se eles conseguem fazer isso, nós conseguimos. Em abril, o Elder Dieter F. Uchtdorf, que já foi refugiado, ministrou pessoalmente na Polônia a pessoas obrigadas a fugir do conflito armado na Ucrânia. Agradecemos não apenas por certas coisas, pela comida ou por um lugar para morar, mas também por qualquer palavra gentil, um sorriso ou um abraço. Desde o início do conflito armado, as congregações de toda a Europa despenderam inúmeras horas a serviço das famílias desalojadas. Missionários de tempo integral foram designados para servir em centros de recepção e em abrigos próximos da fronteira com a Ucrânia. Na Polônia, as congregações de santos dos últimos dias organizaram cadeias de fornecimento de doações. Um membro local da igreja de Lutsk, Ucrânia, dirigiu uma van com suprimentos para seu sofrido país todas as semanas. Várias famílias da Polônia abriram sua casa para refugiados ucranianos. Primeiro, consigo algo para as pessoas comerem e algo para beberem. Depois, preparemos a cama, o lugar, e então nós apenas os recebemos e os alimentamos. É um momento difícil para nós, mas essa é uma ajuda para eu seguir com a minha vida.
Em todo o mundo, incluindo o oeste do Canadá, os membros da igreja organizaram eventos para acolher refugiados e fizeram parcerias com grupos interreligiosos para coletar doações. Até agora, a igreja doou mais de 900 toneladas de alimentos. Mais de 1,5 milhão de pessoas de alguns lugares da África, do Caribe e do Oriente Médio receberão ajuda alimentar por meio da maior doação humanitária já feita pela igreja. Em uma cerimônia realizada em Roma, em 14 de setembro, o bispo L. Todd Budge, do Bispado Presidente, fez uma contribuição de $32 milhões em nome da igreja aos executivos do Programa Mundial de Alimentos em sua sede. Nos próximos meses, essa ajuda será distribuída em 9 países severamente impactados, com ênfase em seus moradores mais vulneráveis, incluindo crianças desnutridas e famílias desalojadas. Há esforços de membros da igreja em andamento para o fortalecimento das comunidades. O relatório anual de 2021 fornece novas informações sobre os projetos de ajuda humanitária e serviços prestados pelos Santos dos Últimos Dias, totalizando 6,8 milhões de horas de serviço comunitário em apenas um ano e quase $1 bilhão em doações monetárias. Esses esforços têm um objetivo: melhorar a qualidade de vida de todos os filhos de Deus. Em todo o mundo, mais de 600 mil estudantes têm melhores oportunidades de aprendizado em comunidades como o município de Palência, Guatemala. Aqui, as crianças do ensino fundamental estão começando a escola com uma nutrição melhor, graças em parte às novas instalações de cozinha. Em julho, 3 escolas abriram novas cozinhas, incluindo estas unidades de contêineres em 2 escolas. Os espaços são equipados com fogão, geladeira e água encanada para atender cerca de 500 alunos. Anteriormente, pais voluntários usavam espaços improvisados ao ar livre. Aqueciam o almoço das crianças em fogões de madeira improvisados. O diretor de uma escola disse que as mães não tinham artigos essenciais, como água corrente para lavar as frutas e legumes, mas tudo isso mudou. Quero agradecer à Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias por sua doação de contêineres de cozinha para nosso estabelecimento. Na província de Maputo, em Moçambique, centenas de crianças já não precisam estudar em prédios em ruínas ou à sombra das árvores, porque tem agora salas de aula recém-construídas. Esse projeto foi viabilizado por uma parceria entre a igreja e a organização sem fins lucrativos No Poor Among Us. No norte do Líbano, 1.500 crianças foram surpreendidas ao receberem mochilas cheias de material escolar como parte de uma campanha de volta às aulas. No Quênia, os alunos das escolas primárias Mivendeni têm novas escrituras e salas de aula. A população estudantil da escola de 1.700 alunos é metade cristã e metade muçulmana. As doações de Alcorões e Bíblias permitirão que os alunos muçulmanos aprendam os ensinamentos islâmicos do Alcorão, ao passo que os alunos cristãos serão ensinados usando a Bíblia. Em Chiapas, México, uma extensão de adutora de 1.800 metros está levando água potável a milhares de crianças que moram na comunidade rural de El Canal e arredores. No passado, a água encanada só ficava disponível para essas comunidades a cada 2 semanas. Para se virarem, as mães caminhavam por várias horas para tirar água de um poço. O projeto foi viabilizado pela igreja, que doou materiais e suprimentos para a construção do aqueduto, e por líderes da comunidade local que forneceram trabalho e mão de obra. Mais de 12 mil pais e crianças agora têm melhor acesso à água em casa. Há atualmente 44 novos templos em construção. A seguir, levaremos você às dedicações, às aberturas de terra e aos anúncios de templos em todo o mundo. E mais tarde, uma doação da igreja prevê a fabricação de cadeiras de rodas na Guatemala. Há atualmente 44 novos templos em construção. Mais templos estão sendo reformados. Na Conferência Geral de abril de 2022, o presidente Russell M. Nelson anunciou planos para a construção de 17 novos templos pelo mundo. Em Wellington, Nova Zelândia, Brazzaville, República do Congo, Barcelona, Espanha, Birmingham, Reino Unido, Cusco, Peru, Maceió e Santos, Brasil, São Luís Potosí e Cidade do México, Benemérito, México, Tampa, Flórida, Knoxville, Tennessee, Cleveland, Ohio,
Wichita, Kansas, Austin, Texas, Missoula, Montana, Montpelier, Idaho e Modesto, Califórnia. Além dos novos templos anunciados, vários templos foram dedicados. Em 22 de maio, o templo de Jigoguan foi dedicado pelo elder David A. Bednar, do Quórum dos 12 Apóstolos. Esse é o primeiro templo construído nas ilhas da Micronésia. Em junho, o elder Neil L. Anderson, do Quórum dos 12 Apóstolos, dedicou o templo de Praia Cabo Verde. Localizadas a cerca de 560 quilômetros da costa da África Ocidental, nas ilhas de Cabo Verde residem mais de 15 mil membros da igreja. Em junho, após uma grande reforma, o templo de Hong Kong foi rededicado pelo elder Garrett W. Gong, dos 12. O templo de Hong Kong foi originalmente dedicado em 1996 pelo então presidente Gordon B. Hinckley. Além das dedicações, desde abril, foi realizada a abertura de terra de templos em Bahia Blanca, Argentina, Grand Junction, Colorado, Lyndon, Smithfield e Ephraim, Utah, Elko, Nevada, Burley, Idaho, Farmington, Novo México, Yorba Linda, Califórnia e Lubumbashi, República Democrática do Congo. Quando voltarmos, a Organização da Sociedade de Socorro comemora 180 anos. A quarta temporada da série de vídeos do Livro de Mórmon compartilha a luz do ministério de Cristo nas Américas. E uma nova exposição do Museu de História da Igreja compartilha o testemunho por meio da arte. Veja essas histórias e muitas outras nas notícias. A Organização da Sociedade de Socorro da Igreja está comemorando seu aniversário de 180 anos. Mulheres de todo o mundo comemoraram o aniversário em março prestando serviço, inclusive em Canterbury, Inglaterra, onde as irmãs Reina Aburto, ex-integrante da Presidência Geral da Sociedade de Socorro, e Michelle D. Cray, ex-integrante da Presidência Geral das Moças, ajudaram a montar abrigos para os sem-teto. Essas mulheres seguem o exemplo de Jesus Cristo. É por isso que fazemos o que fazemos, porque amamos Jesus Cristo. Uma doação da igreja de 5,1 milhões de dólares está ajudando a Cruz Vermelha Americana a prevenir e aliviar melhor o sofrimento humano. A dádiva também apoia a iniciativa Anemia Falciforme. Essa organização amplia a conscientização sobre a anemia falciforme que afeta desproporcionalmente as comunidades afro-americanas. 600 anos depois de meu pai ter deixado Jerusalém, o Senhor Deus levantará um profeta entre os judeus. A tão esperada quarta temporada dos vídeos do Livro de Mórmon está chegando em breve. 9 novos vídeos retratam os eventos culminantes do Livro de Mórmon com o ministério do Salvador entre os nefitas após sua ressurreição. Sois aqueles de quem falei. Tenho também outras ovelhas que não são deste aprisco. Um novo vídeo será lançado todas as sextas-feiras durante os meses de outubro e novembro. Você pode assistir gratuitamente no aplicativo do Livro de Mórmon, que foi recentemente aprimorado, e no YouTube. Um serviço interreligioso de oração organizado pela igreja está se tornando uma tradição anual no Peru. Em julho, foi realizado pela segunda vez o culto Oramos pelo Peru. O presidente da nação se uniu aos líderes religiosos que oraram pelos enfermos, incluindo as vítimas da Covid-19, por estabilidade econômica e pelo meio ambiente. Esse serviço foi transmitido na rede nacional de televisão. A Fundação Sem Fins Lucrativos Transitions está mais capacitada a ajudar as pessoas com necessidades especiais na cidade da Guatemala. Em junho, a Fundação recebeu uma nova máquina para fabricar próteses e cadeiras de rodas, viabilizada por uma doação da igreja. A doação também está gerando empregos para vários operadores de máquinas que agora podem trabalhar localmente. Várias obras de arte internacionais estão agora em exibição no Museu de História da Igreja, em Salt Lake City. As obras foram recebidas para o 12º Concurso Internacional de Arte. O tema deste ano foi Todos são iguais perante Deus. Foi emocionante ver tanta diversidade nesta amostra de arte. A exposição fica aberta até abril de 2023. O 16º historiador e registrador da igreja começou a servir. O elder Kyle S. McKay foi encarregado de preservar a história da igreja e documentar o que acontece no presente. Essas coisas, a história, as coisas que fazemos, ajudam-nos a conhecer e lembrar quem somos. Na verdade, esse é um dos mandamentos que Deus nos deu. Lembrar.
Nessa importante responsabilidade, o Elder McKay espera continuar os esforços da igreja em ser transparente em relação a projetos como os documentos de Joseph Smith e a história narrativa da igreja em 4 volumes santos. É uma das obras mais difíceis de se realizar no local, a escavação manual com precisão a laser, sob milhões de quilos de pedra. As atualizações sísmicas estão proporcionando um alicerce seguro para o templo de Salt Lake, 1 polegada por vez. É um dos trabalhos mais ousados na construção e um dos mais difíceis. Temos que ir até lá e escavar tudo. Por mais de 8 horas por dia, o mineiro Dakota Hansen trabalha praticamente na escuridão e faz isso na extremidade de um tubo de aço de 1,5 metros de diâmetro, debaixo de quase 85 milhões de quilos de pedra, conhecidos como o Templo de Salt Lake. Tentamos progredir cerca de 180 centímetros por dia. Dakota faz parte de uma equipe que coloca 96 desses tubos que variam de 6 a 12 metros de comprimento sobre o alicerce original do templo. Quando terra e pedras suficientes forem removidas, é hora de empurrar o cano até a área que Dakota escavou. Arietes hidráulicos empurram este trenó sobre trilhos contra o tubo e o empurram lentamente para dentro do buraco com mais de 2.000 libras de pressão por polegada quadrada. O processo é chamado de escavação e perfuração, um componente importante do sistema de atualização sísmica do templo. A parte da escavação é feita empurrando-se o tubo, e a perfuração normalmente é feita com uma grande broca. Nesse caso, estamos fazendo tudo à mão com base na precisão necessária. O motivo disso, esses tubos se unem em um sistema muito intrincado que protege toda a estrutura por meio de cabos, hastes, treliças e vigas de transição das torres e do telhado para o alicerce reforçado de modo a garantir que o edifício se mova como uma estrutura sólida num terremoto. A precisão necessária no processo de escavação e perfuração é fundamental para um futuro componente que desce do telhado, que é outro conjunto de cabos de pós-tensão que está sendo perfurado do topo das torres até esses tubos. Essa gaiola de vergalhões é construída fora do local e posicionada com um guindaste. Essas inserções adicionam mais força para sustentar o peso do templo. Esses dutos dentro da gaiola vão abrigar cabos de pós-tensão para ajudar a suspender esse peso. Temos um cabeamento que é enrolado assim. E no futuro, quando o tensionarmos, ele vai erguer e pressionar o tubo. Depois que as gaiolas forem inseridas, uma tampa como esta será colocada na extremidade externa e na interna. Nessa etapa, a argamassa será bombeada para dentro do tubo de aço até enchê-lo antes de ser tampado. Uma vez concluído, o processo de escavação e perfuração levará à atualização sísmica do templo um passo mais perto da próxima fase. À medida que escavarmos e descermos, vamos instalar uma grande e pesada base de concreto e, em seguida, os isoladores da base. 98 desses isoladores ficarão abaixo dos tubos, podendo sustentar mais de 4 milhões de quilos cada, atuando como rolamentos para manter o templo seguro num terremoto de alta magnitude. Então, em cima dos isoladores, temos a viga de transição que une o sistema de escavação e perfuração. As gigantescas vigas de transição reforçadas serão colocadas nessas aberturas do templo para maior resistência e suporte. E tudo isso funciona como um sistema completo para criar um novo alicerce para o templo. Então, é uma parte absolutamente fundamental desse sistema. Tudo isso aqui é o ponto-chave para realmente sustentar o templo depois que tudo estiver feito. É uma das obras mais difíceis de se realizar no local. As equipes de escavação e perfuração se dedicam à difícil tarefa. A implicação histórica também está clara para esses homens que dedicam longas horas de trabalho para concluir sua parte. O templo é um ícone no mundo. Queremos garantir que ele não se mova nunca. É um projeto super especial que provavelmente nunca veremos novamente. É uma oportunidade única na vida. É realmente uma honra estar nele. A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias apresentou a Igreja no Mundo, outubro de 2022. Para ver a Igreja no Mundo online, acesse o site newsroom.churchofjesuschrist.org. E para ver os vídeos completos dessas histórias, acesse o canal de notícias da Igreja no YouTube.